perfeita e agradável. Engraçado é que às vezes a gente para meditar de tudo que nós já sonhamos, de algo que nós já alcançamos e que depois nós também perdemos. Porque quando Deus dá algo para nós, Deus não dá algo para reaver de volta, para tomar de volta. Por isso nós devemos compreender sobre a vontade de Deus. Tem coisas que nós já desejamos e que Deus nunca nos deu. Tem coisas que nós ainda continuamos desejando e Deus não nos dará. Porque quando nós literalmente fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos para o Senhor que seja feito a tua vontade, não é a minha vontade. Quantas coisas nós já tivemos desejos e que foram supérfluos. Quantas coisas nós já pedimos para Deus que se Deus viesse hoje para nos dar, nós diríamos para Deus, não é o que eu quero mais. Eu queria para aquela época, mas não quero para hoje. E aí nós vamos observando aqui que Jesus literalmente, ele chama os seus discípulos e ele começa a trazer esse ensinamento para os discípulos, que é a oração do Pai Nosso. É interessante, irmão, que essa oração aqui Jesus ensinou para quem? Para os discípulos. Por que ele ensinou para os discípulos e não para os demais? Porque os discípulos aderiram a ele, porque os discípulos escolheram ele. Então nós sabemos perfeitamente que as pessoas só se tornam filhos de Deus depois deles compreenderem a confissão e a aceitação de Jesus. Você pode observar que a população em geral, ela faz essa oração, mas ela não tem o devido conhecimento, né? Porque para se tornar filho de Deus é diferente. E Jesus então ensinou os discípulos a dizer Pai Nosso. E interessante que nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E nós podemos fazer essa oração perfeitamente. Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. E uma das coisas que é diferente é o filho e a criatura. Existe uma diferença entre filho e criatura. A criatura foi formada do pó. Todos nós fomos. Mas nós tivemos o privilégio de sermos tocados pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, e podermos reconhecer a nossa condição de filho. E aí nós vamos observando que ele começa a dizer Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. E aí nós começamos a avaliar. Bem, eu preciso, eu quero, é tudo que eu sonho, é chegar até o Pai. E todos nós temos esse sonho, todos nós que entendemos que somos literalmente convencidos pelo Espírito. Porque existem pessoas que nem creem em Deus. Existem pessoas literalmente que não querem crer. É um direito que eles têm de escolha. Como também a pessoa que escolhe ir para o inferno é uma escolha. E eu tenho por obrigação de respeitar a escolha dela. Porque na realidade, se ela não for convencida pelo Espírito de Deus, certamente vai ser perdido. Então, Pai Nosso que está no céu. Agora, uma das coisas que nós precisamos aprender, que para estar com Deus tem um caminho. E aí Jesus então, ele vem e se apresenta. Jesus não forçou ninguém. Ele disse que aquele que quiser, aquele que desejar me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Esse sim é uma condição, é uma escolha pessoal. Agora, se nós quisermos chegar até Deus, até o Pai,
somente por meio de Jesus. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas nos dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus acabou com isso. Jesus disse: eu sou o artigo definido. Então não tem outra forma de nós chegarmos até Deus a não ser na pessoa de Jesus. E toda oração que nós, filhos de Deus, fazemos, não adianta nós chegarmos diante de Deus e dizer assim: Deus, eu preciso disso, disso e disso, se você não disser em nome de Jesus, porque Jesus é literalmente aquele que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Agora, literalmente, Ele está intercedendo por cada um de nós aqui. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então existia, Jesus deixou aqui uma oração modelo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É um reconhecimento que Ele estava dando para os discípulos. Reconheça que Ele é santo, reconheça que Ele é Senhor, reconheça que Ele é sobre todas as coisas, reconheça que é Ele que procura verdadeiros adoradores. Reconheça isso, reconheça que muitos estão atrás de Deus pelo pão que perece, mas Ele está procurando adoradores, porque adorar a Deus de barriga cheia é muito fácil. Agora quero ver adorar a Deus de estômago vazio, crendo. Foi o que o pastor Ricardo disse: não importa a luta que passamos, mas nós precisamos crer em Deus, nos voltar para Deus e saber que é Ele o nosso refúgio. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Então santificado seja o teu nome. Como nós conseguimos santificar a Deus? Tem uma forma, você sabia? É quando nós conhecemos a palavra de Deus e trazemos ela para dentro de nós, e nós agora começamos a andar de acordo com a palavra. Então nós estamos fazendo a sociedade conhecer que existe um santo que transforma vidas. Aí nós estamos tornando o nome dele santificado no meio da sociedade. Quando nós dizemos aqui: venha o teu reino, nós começamos a entender que nós não somos donos de nada aqui, porque é Ele o Senhor dos céus e da terra, é Ele o Rei, é Ele que governa, o reino é dele. Então aqui, quando Ele vem ao teu reino, Ele não vem ao reino dele para fazer a nossa vontade, mas Ele vem para fazer a sua vontade. É a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Venha o teu reino. Imaginemos o seguinte: o rei agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sendo adorado pelos anjos lá, você sabia? Ele está sendo adorado. E ele lá agora, quando Deus fala, todos se calam. Eita, glória a Jesus, Porque quando a gente abre a palavra, é o rei falando com a gente. E se é o rei que está falando com a gente, nós devemos parar para ouvir o que o rei quer falar conosco. Aleluia! Então ele disse: seja feita a tua vontade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que nós estamos dizendo para Deus? Abrir mão da minha vontade para que o Senhor faça a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas fazer a sua vontade aonde? Tanto aqui na terra como no céu. O que nós estamos pedindo para Ele? Ensina-nos a reverenciar o teu nome, ensina-nos a andar de acordo com a tua vontade aqui nesta terra, do mesmo jeito que é feito aí no céu. E aí ele vai discorrendo sobre o pão. Lembra que eu falei que adorar a Deus de barriga vazia é diferente de que adorar a Deus de barriga cheia?
Porque quando a gente está passando por alguma necessidade, a nossa alma, ela começa com súplica, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, e Deus então atenta, Ele diz que Ele secará inclusive dos nossos olhos todas as lágrimas, porque nós já somos literalmente seres celestiais. E Ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gente vive, quem já viveu crise aqui sabe, né? O pessoal na época de crise vai para o supermercado, aqueles que têm um pouquinho mais de condição financeira leva tudo. Os pobres não têm nem direito de comprar nada, porque quando chega na prateleira já não tem mais nada, não é verdade? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui Jesus estava olhando exatamente lá para o deserto, porque o povo sai do Egito, Moisés passa com eles pelo deserto 40 anos, e a Bíblia diz que nem a roupa se envelheceu, a Bíblia diz que nem o sapato gastou, e a Bíblia diz que não faltou pão para eles em cada dia de lutas que eles viviam, porque o Senhor o abastecia todo dia. E isso Ele diz, Ele vai fazer conosco também, porque o pão nosso de cada dia Ele vai nos dar. Pão de cada dia nos dai hoje. Agora tem uma coisa que muitos que se dizem filhos de Deus têm dificuldade, é o perdão. Porque imagina os irmãos, Deus olhar para nós não merecíamos nada de Deus. Aliás, tudo que nós fizemos foi transgredir as leis de Deus. Foi tudo que nós fizemos. Deus não tinha razão nenhuma de nos separar, de nos amar. Só que Deus não nos ama porque Ele se esforça, não. É porque o próprio Deus é amor. Então, Ele olhando para nós e por misericórdia, Ele nos alcança e perdoa os nossos pecados. Agora tem uma coisa muito interessante aqui: Deus perdoa os nossos pecados, e Ele nos ensinou que para que nós o recebamos esse perdão, nós precisamos perdoar o nosso semelhante. Essa é uma das dificuldades que muitas pessoas têm lá dentro dele. Agora tem uma coisa muito legal nisso aí: tem pessoas que ela tem vontade e não conseguem. Aí veio a palavra que a Sabrina leu aqui, né? Porque Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso coração. Tem pessoa, irmão, quem já foi ferido sabe perfeitamente que um ferimento ele leva um tempo para poder cicatrizar, e ainda que ele cicatriza, ele ainda fica a marca. Agora o que nós precisamos aprender é que Deus literalmente, Deus agora nos deu um novo coração. Deus arrancou o coração de pedra e Deus nos deu um coração de carne, um coração transformado. Aleluias! Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Eu não sei quantos precisam do perdão de Deus aqui além de mim. Como eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Todos os dias eu preciso do perdão de Deus. Eu vou dormir pedindo perdão e acordo pedindo perdão, porque eu sei que eu não era digno de poder ter esse perdão. Perdoa-nos, mas como? Assim. Esse assim é tal qual. Esse assim quer dizer da mesma forma. Se eu não perdoo o meu semelhante, eu não alcançarei o perdão da parte de Deus. E aí Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Primeiro, precisamos reconhecer que somos devedores. Você é devedor, devedora, e eu também. E aí Ele vai dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós vamos aprendendo algo aqui que é muito interessante, porque o mesmo amor com que Deus me amou é o mesmo amor que Deus ama todas as pessoas que estão do lado de fora.
É o mesmo amor que Deus ama todos os que têm as mais diversas religiões, porque Deus abomina aquilo que desagrada a Ele, mas o homem em si, o ser humano, a feitura dele, esse não, Ele ama, e tudo que Ele quer é resgatá-los. Não nos induz à tentação. Esse não nos induz à tentação aqui é muito legal, trazendo a consciência de que ela existe, de que ela corrompe, de que ela muda a nossa forma de entender, porque muitas pessoas hoje estão com a sua mente cauterizada, não cauterizada para o bem, mas cauterizada para o mal. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, quando a gente faz essa oração, eu fico assim imaginando quantos livramentos Deus já nos deu, de que nós nem sequer observamos. Livra-nos do mal. Agora Ele ensinou o reconhecimento. Ele diz aqui: porque teu é o reino. Ele quis dizer o que para os discípulos? Reconheça que vocês precisam entender que tem um reino, que tem um rei, e se vocês quiserem chegar até lá, agora vocês têm acesso, porque teu é o reino. A gente acha que a gente pode muitas coisas, não é verdade? Mas olha só o que ele disse: porque teu é o reino e o poder. Nós não faríamos nada, absolutamente nada, se não fosse pelo poder de Deus. E a glória. E sabe para quanto tempo? Para todo o sempre. O que as pessoas precisam compreender? Que nós somos temporários, tudo passa, mas esse poder está nas mãos de Deus, é para todo o sempre. Sabe a promessa que Ele fez para vocês e para mim? É para todo o sempre, é vida eterna. E aí Ele vai dizendo no versículo 14: porque se não perdoardes aos homens, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, se perdoar, você receberá o perdão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso quer dizer o que, irmão? Que eu posso vir à casa de Deus, eu posso me acomodar bem aqui, eu posso receber a palavra, mas lá dentro de mim eu ainda tenho alguma coisa contra alguém. Eu fiz tudo certo, saí de casa, vim à casa aqui de Deus, sentei com os irmãos, até adorei a Deus, mas lá dentro de mim eu ainda não abri mão do principal, que é liberar o perdão. E como que as pessoas pensam que perdoar aquele que perdoou, eles acham que ele tem que esquecer. Ele não esquece, irmão. Todas as vezes que eu olho para o Almir, eu tenho que lembrar daquilo que Almir cometeu contra mim. Só que Deus plantou o amor no meu coração, que eu não vejo mais o defeito dele, eu passo sobre o defeito por amor a ele. Olha só, porque a marca, mas Deus pegou os meus pecados e lançou lá no mar do esquecimento. Mas Deus não sofre de amnésia. Você está achando que Deus se esquece de alguma coisa? Não, mas o que Deus não faz é jogar mais na cara. Toda
Toda vez que alguém joga algo na minha cara, eu digo assim: opa, não perdoa aí. E lembro também que certa vez eu chamei a atenção de uma irmã, e a irmã passou seus tempos, a irmã ficou meio triste e tal, e eu fui conversar com ela. E aí eu perguntei assim: irmã, já me perdoou? Ela disse: claro que eu perdoei. Que legal, você perdoou. Ela disse: eu perdoei o senhor porque eu quero ir para o céu. Eu digo: então não vai para o inferno mesmo, não tem jeito, porque Deus não barganha com ninguém. Eu não posso perdoar o irmão porque Deus me perdoou. Eu preciso perdoar a Deus para receber o perdão de Deus. Olha só. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, não, eu faço. Você está achando que se eu faço alguma coisa para Deus, eu faço interessado? Então eu deixei de fazer por amor. Agora, quando eu faço por amor, eu não olho para interesse. Quando a gente serve a Deus, a gente serve a Deus por amor a Deus, e não por interesse naquilo que Deus pode fazer para nós. Irmão, Deus pode fazer qualquer coisa. O poder, Deus tem o verdadeiro livre-arbítrio, não é verdade? Fazer o que Ele quer. Porque às vezes a pessoa diz: ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu digo: não tem não, irmão. Sai daí voando e vem até aqui que eu quero ver se você está entendendo. Tem coisa que nós